Bom dia, queridos, bom dia. Estou aqui acertando um pouquinho a câmera para nós podermos conversar com uma imagem melhor. O Peri está aqui doidinho, latindo para tudo quanto é raio de sol que entra na sala. Então, hoje eu pensei em falar no tema êxtase, no tema mediunidade, paranormalidade, que tem tudo a ver conosco, né? É o tema que mais nos interessa na realidade. Então, eu estava pensando aqui sobre a nossa própria organização, a nossa própria forma de ser, como é que as coisas se desenvolvem no geral, no coletivo, no particular, as várias organizações dentro da Daime, Santo Daime, o DV, Vaquinha, porque muitos, como Marcelino não liberou as mediunidades, mas o Sebastião liberou, fazendo o Mandaime, a UDV não liberou, e a Vaquinha libera com algumas restrições, contando que as comunicações se deem só dentro de um trabalho específico e não fora dos trabalhos. Então, eu queria, pensando nisso tudo, e pensando por que o médium, às vezes, é muito mal compreendido. E o próprio médium também não se entenda muito. E a única escola de médiuns que existe, séria, e que você pode levar em conta, que tem no Brasil, é a Federação Espírita de São Paulo e a Aliança Espírita de São Paulo. O resto, ninguém dá um curso de médium regular como eles dão. Tem muito grupo aí que dá entendimento, mesmo na Umbanda, você tem um período que você estuda um pouco, tal, para saber que médium que você está recebendo, mesmo o candomblé, qual é o seu orixá, como lidar com ele, e, em geral, fica restrito a isso, não há uma compreensão mais profunda, mais filosófica dentro desse saber. Em geral, os próprios médios procuram estudar, mas não que a própria organização faça isso, né? Então, preocupada com isso, de entender essas coisas, muito obrigado. Eu estava pedindo para pegarem para mim o livrinho aqui do Livro dos Médiuns, do Allan Kardec. Então, eu não estava achando entre as minhas coisas, porque era muito pequenininho. Eu estava procurando um livro, e isso já veio até na página certa. Olha só que maravilha. Então, procurando um livro grande e é um livro pequenininho. Então, eu vou marcar aqui para depois a gente poder falar sobre isso. Peraí. Onde está? Está aqui. Está aqui, a gente já vai falar sobre... Por que eu estou mostrando? Porque esse é um dos livros que a gente indica para as pessoas lerem. E a importância de estar estudando e lendo esses livros. Eu falo sobre livros, indico os livros, poder estar falando, ler o livro aqui, sabe? Mas eu acho que vocês precisam ler, estudar e saber, porque nós trabalhamos com êxtase. E êxtase é o maior grau da mediunidade, é um encontro com a luz. Então, se a gente não entender o mínimo, nós vamos ficar assim, sabe, à deriva. Então, vai ser aquelas pessoas que vai no trabalho de Daime, canta o inário, reza, tá, foi bom, não foi, dependendo da limpeza que ela fez, ou do bem-estar que ela sentiu, e não passa disso. A vida dela não evolui, ela não pensa, porque ela não reflete. Porque, sinceramente, isso já está comprovado, não adianta você ver a luz ali, na hora, você sabe ficar em êxtase, achar maravilhoso, se você não refletir depois. É importante haver essa reflexão. É importante que você pense e escreva até sobre isso. É importante. Você não deve sair falando para Deus e o mundo, contando para o mundo, olha, sabe o que eu vi? Não, aí já é sem saber nem o que você está falando, né? Então, o importante é você estar consciente, manter um diário sobre a tua vida espiritual, sobre as coisas que acontecem dentro dos trabalhos, mas não é assim o que acontece nos trabalhos. Olha, cheguei na hora, encontrei fulano, falei com cicrano,
eu fiz a guarda. Não, conta como é que foi a tua experiência interior. Como é que foi o teu transe? É esse o diário que interessa. Porque eu lembro que quando, há uns 20 anos atrás, que eu recomendei que as pessoas vissem ou escrevessem seus diários, aí uma quis me mostrar, porque em geral eu não li, porque o diário é para a pessoa, não é para a gente ficar lendo ou não. Né? Mas não leio o diário de ninguém. Mal faço o meu quando faço. Então, aí ela mostrava assim, cheguei na hora tal hora, fiz a guarda, fulano falou isso, fulano falou aquilo, a lua era tal, o signo tal. Não é isso. Isso é fácil de levantar. É o seu transe. Como é que foi o seu transe? Como é que você transcendeu? É esse que é o importante, é esse que é o importante. Então, a gente tem visto que muitas pessoas falam muito mal da mediunidade, organizações inteiras abominam a mediunidade, com protestantismo, catolicismo, e os médios são todos reprimidos. E como é que é isso? E os médios, o que ele faz? Ele reprime, ele para, como é que acontece aí? Então, pensando nisso, eu falo isso porque eu sou médium, então como é que faço? Né? Então, eu transitei por essas religiões todas, eu acho maravilhosa, mas para mim não serve, porque... Então, aí, eles não sabem o que fazer com um médium ativo, não sabem fazer, não sabem como orientar. Além do mais, saber o que o cara está recebendo, que de repente o cara dá passagem para Deus e o mundo, para tudo quanto é espírito que está perambulando à sua volta. E sabe Deus que espíritos são aqueles. Em geral, são espíritos de baixo calão, são espíritos zombeteiros, são espíritos que caminham, são espíritos perdidos nesse mundo, são fragmentos do seu próprio pensamento, são fragmentos do inconsciente dele e do outro. Então, como é que... Sabe, é difícil para as organizações lidarem com isso. É aí que fez a Federação Espírita, organizou, deu uma organizada para dar uma pequena orientação, porque senão, querido, tudo fica candidato ao sanatório, porque ou ele dá certo ou ele vai ser internado, não tem... Quantos médicos foram internados? Eu já vi gente internada por distúrbio de chakra. Aí você vai lá dar um passo, acerta o chakra e o cara fica bom. Olha bem, então tem de tudo nesse mundo. Então, aqui, olhando o livro do Allan Kardec, que foi muito importante. Então, veja bem, o Allan Kardec, ele... que bonitinho aqui. Esse aqui é o Allan Kardec? Não é o Allan Kardec, esse aqui. Essa foto não é do Allan Kardec. Deixa eu tirar... Entra umas propagandas na frente da gente aqui, uma coisa de louco. Então, o Allan Kardec, ele... pronto, aqui está. Então, foi um francês que começou a falar sobre o espiritismo. E ele mesmo não era médium, esse que é o lance interessante. Ele conheceu duas jovens francesas, duas meninas, duas adolescentes, e que ele considerou serem bons médiuns, e que recebeu uma força, uma energia, um espírito muito iluminado. Então, ele fazia perguntas e elas respondiam. Por isso que ele introduziu aqui na literatura espírita pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ele fazia perguntas, e daí ele recebia aquelas respostas, ia para o seu centro de estudos, que eu tive no centro de estudos dele na França. Quando eu fui na França, eu estive lá. Discutia, conversava, e aquelas conversas e discussões geraram livros. Então, foi uma fonte de estudos muito grande. Ele escreveu o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E pronto, acabou. Se mais nada tivesse escrito, já teria feito a sua parte no mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, inclusive das filosofias asiáticas, para não falar do Japão, da China, do Tibete, da Coreia, desses lados, eles não aceitam as mediunidades, embora
Tudo aí foi feito através de mediunidade de alguém, mas é de um, não é de todo mundo. Então, na realidade, a mediunidade das massas nunca é vista, vamos dizer assim, para nós entendermos melhor. Então, entrando na era de Aquário, isso tinha que acabar, alguma coisa tinha que mudar, e justamente tem que mudar para o lado do povo, é onde a mente do povo, dessa massa, vai subir, entendeu? Então, então nós vamos perceber uma coisa. O que é a mediunidade? Então, a percepção, a intuição. Então, você tem essas qualidades como paranormais e tem das mediúnicas. E essas qualidades, essas duas, vamos dizer, essas duas, elas estão de tal forma incorporadas, estão sendo incorporadas no ser humano, que deixam de ser extraordinárias, passa a ser comum. Então, há alguns anos atrás, uma pessoa sensível, intuitiva, era raro. Eu tinha uma na família, uma avó na família, uma tia na família, um tio, alguém mais sensível, que dizia as coisas, todo mundo ouvia, e mais ninguém, todo mundo ficava quieto. E eu, às vezes, tinha um que era assim, mais fora da casinha e que falava as coisas, e a família achava gozado, e que, no fim, o cara era músico, era poeta, ia para esse campo das artes, da caridade, do amor, mas era um ou outro na família. Hoje em dia, a família inteira. Hoje em dia, a família inteira, todo mundo. E aí faz o quê com toda a gente assim? Então, aí você vai ter que entender, refletir. A intuição, a paranormalidade são coisas que você está... Estão aonde? Estão em alguma prateleira com um produto que você possa comprar? Não, não está. Tem um lugar, é uma planta que você pode tomar, comer? Não. É um remédio que você pode buscar e tomar? Não. Está aqui, no seu cérebro. Uns têm, outros não têm. Na realidade, todos têm. Então, essa foi a grande novidade que o Allan Kardec deu para todo mundo. Todo mundo é médium. Ele falou, todo mundo é médium. Não, todo mundo é médium, todo mundo é paranormal. Uns desenvolvem, outros não. Uns desenvolvem mais e outros não. E outros se perdem por aí. Então, uma pessoa extremamente sensível, extremamente intuitiva, muito, 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 ela vai... Como tudo que é muito. Como você come uma banana, você come duas, você come um cacho inteiro, você passa mal. É a mesma coisa. Precisa mais explicação? Não, não precisamos mais continuar nessa explicação aí, que vocês já entenderam como é que funciona a coisa. Então, o médium, todo mundo é médium, mas em que grau? E nem todo mundo quer desenvolver as qualidades nem paranormais, nem mediúnicas. Embora hoje em dia, nos dias de Aquário, todas as pessoas são mais sensíveis e são mais intuitivas. Todo mundo chega num lugar, já sente como é que está aquele lugar. Dificilmente tem uma pessoa que chega num lugar, pelo menos entre as pessoas que eu conheço, no ambiente que eu ando, todo mundo que chega assim já sente, já sabe, nossa, está legal a energia, não está legal, nossa, parece que a pessoa sente e sabe o que está acontecendo de alguma forma. Ela não é mais uma coisa fechada em si mesmo. Então, a pessoa já está ampliando a sua aura e já se comunicando com o mundo exterior. Porque o que a pessoa fazia antes era isso, ela se fechava no seu campo de vibração e não se comunicava com o outro. Ela se comunicava verbalmente, através do som, mas não energeticamente. Hoje em dia, não. A pessoa chega, ela se comunica com o outro. Aqui, ó, o telefone uma hora dessa, olha só, eu vou desligar. Fica aqui com isso aqui, por favor. Então, ela se comunica com o outro do outro lado. Isso, vamos acertar essa câmera aqui, isso, está ótimo. Então, ela se comunica, ela fala verbalmente, agora visualmente, e energeticamente. E através dessa energia que ela se comunica com o outro e intui. Olha, essa pessoa está legal, essa pessoa não está legal. Estou percebendo que ela sente, ela intui, ela capta energias
do seu ambiente. E todo mundo, teve uma época, aí, uns 20, 30 anos atrás, que era só os artistas, criadores, os designers, que eram sensíveis. Hoje em dia está todo mundo sendo assim, não tem, é uma qualidade, intuição, percepção, que todos captam, todos estão tendo, e todos estão aprendendo a ter um controle sobre isso, porque você também não vai ficar o dia e noite inteiro com a hora expandida, captando Deus e o mundo, e principalmente nos dias de hoje, você vai ficar maluco. Então você aprende a fechar seu campo áurico e a abrir seu campo áurico. Então, e aí entra os estudos do Allan Kardec, que é muito importante saber. Então existe o que ele estava falando aqui, ó. Eu vou ler para vocês os médios. Primeiro, para falar de paranormalidade, é essa mesma qualidade que a pessoa tem sem a comunicação com outro espírito, encarnado ou desencarnado. Geralmente, paranormal tem contato com espírito encarnado também, outro espírito encarnado igual ele. O médium tem a capacidade de ter contato com o espírito encarnado e com o espírito desencarnado. Né? Mas como desencarnado? Daí, então, que tem uma corrente imensa de pessoas que dizem que isso não existe, que você só capta você mesmo, que Deus está em si, que Deus não está fora. Eu não vou nem citar quais são, porque às vezes tem grupos assim que eu até admiro, sabe, a filosofia, mas quando vai chegar nessa parte eu já estou discordando. Como? Se o Espírito Divino, se a energia superior está atuando, ela está adormecida em mim, uma fagulha, não ela toda. O fato de ser uma fagulha não me permite negá-la, porque ela, na realidade ela está dentro de um pouquinho de cada um de nós e dentro, não só um pouquinho de cada um de nós, dentro de um pouquinho de tudo, no universo. Então, quando nós começamos a expandir a nossa aura, a gente começa a captar e ver que realmente existe uma força além de nós. Aí você fala, Deus existe. Então, se você vai pedir para Deus, você não está pedindo para Deus, você está pedindo para Deus. É difícil, até que eu acho que eu estou conseguindo até falar bastante coisa. Então, vamos falar sobre as mediunidades sensitivos e impressionáveis. Ele fala aqui. Então, eu vou ler primeiro só os que têm. Os audientes, que pessoas com audição, com ouvido. Os falantes, tipo eu, os médios falantes, que são os médios de comunicação verbal. Os videntes, os sonâmbulos, os curadores, os médios que fazem... E ali nós vamos chamar de médicos mecânicos, médios intuitivos, médios inspirados, aí médios que têm pressentimento e faz premonição. Então aí vai um sem número de tipos de mediunidades dentro daquelas mediunidades que a gente fica pasma de existir. Mas essas mediunidades que nós vemos assim com tanto espanto, na realidade fazem parte da nossa própria eu. Então, na hora que entra na era de Aquário e todos começam a ter consciência da sua capacidade paranormal, sua capacidade mediúnica, eleva a raça. O ser humano eleva a raça, quer dizer, quanto ser humano, não raça brasileira, ou raça russa, ou raça alemã, ou raça francesa, não, é quanto ser humano, ser humano. Então, todos os povos que se sentem especiais, alguém do povo deles teve contato com alguma força, um espírito superior presente, que ele chamou de Deus ou dos mestres. Então, veja a China, né, em que eles fizeram estudo do Yin, do Yang, da cura e de tudo quanto é sobre noção de beleza, baseado em contatos espirituais dos seus artes marciais, desenvolveram tudo isso. O japonês, o egípcio, o judeu, que até deixou escrito, né? Aí Moisés fez isso, aí o Noé fez aquilo. Aí Noé falou com Deus, ele foi no morro, Deus falou com ele. Como é que Deus falou com ele? Chega aqui, conversa um pouquinho. Como é que ele falou? Foi lá e viu uma voz lá de fora?
Alucinou? Não, não, vamos, sabe? Como é que Moisés andando ali e tal, ele achou que sabia que Deus tinha dado uma terra prometida? Onde era? Que Deus? Como? Que voz? Que jeito? Pô, sabe? Então, são médiuns, grandes médiuns, maravilhosos médiuns, que uma época muito lá atrás não tinha como o cara entender isso. Não tinha, ele tinha que se sentir um ser especial, um ser escolhido para guiar aqueles que não sabiam. Isso foi até o século passado, até o fim da Era de Peixes. Cara, conforme o médium, ele se sentia quase obrigado a ajudar o próximo, porque só ele sabia mais. Então você vê assim, o João de Deus. Aqui no Brasil, ele é um fabuloso médium de cura que ele nem religioso era. O cara era um cara simples, muito simples, que faz questão de se manter assim. No entanto, inúmeras curas incontestáveis. Ele faz através da sua mediunidade, através de vários espíritos que se comunicam com ele e fazem a cura. Como é que você explica isso? Loucura de quem foi curado, loucura de quem curou, loucura de quem está vendo, como é que é isso? Como é que é isso? Tá, questão de olhar. Então, Chico Xavier, mas ele pegava, qualquer um podia ser dono daquelas cartas que ele escrevia? Não, não, não. Não, ele chegou ao ponto de uma das suas comunicações servir de prova de julgamento num tribunal. Chegou-se a isso. E foi aceita, porque era incontestável. Então, como é que é? Hoje em dia, eu lembro, meu irmão era delegado de polícia, ele trabalhou muitos anos como professor da polícia, trabalhou na polícia secreta, ele fez várias coisas lá. E a gente conversava muito. Muito não, mas o suficiente para me saber algumas coisas. Então, a polícia de São Paulo tem médios recebendo salário, médios intuitivos. Tem médios, a polícia brasileira de São Paulo tem médios. São Paulo tem médios, a polícia do Rio de Janeiro tem médios, a polícia do Brasil tem médio. Entendeu? A polícia dos Estados Unidos tem médios, muitos médios trabalhando. Na França, na Rússia, na China, todo lugar tem. Uri Geller trabalha para a polícia de Israel. Ah? Gostou? O que mais? Você está entendendo? Então, todo mundo fala mal porque quer manter essa qualidade fechada, restrita para alguns eleitos, para poder ser usada como espionagem para políticos ou como espionagem comercial. Então, tudo que os religiosos, os espiritualistas condenam, porque acham que essas forças, nós acreditamos piamente, devem ser usadas somente em benefício do ser humano, não desta forma tão vulgar. Mas existe. Nossa, está cheio, está cheio. Aqui em São Paulo mesmo é um dos maiores centros de médios que trabalham não só para a polícia, como para várias empresas. Está cheio. Nossa, eles vão lá pegar, sabe onde? Na Escola de Médios da Federação Espírita de São Paulo, que eu estou falando para eles saberem. A maioria que eu conversei fala, de onde você veio? Da escola de médium. Você precisa viver de alguma coisa, aí alguns princípios vão para o espaço, nesse ponto, entendeu? Então, o fato de ser médium não quer dizer que a pessoa seja correta, que ela tenha bons princípios. Ela também pode fazer isso com bons princípios, mas não sei como julgar isso aí. Mas estou dizendo que isso é usado e é feito em todo lugar. E fazem que isso não existe. Como não existe, gente? Pelo amor de Deus, né? Claro que existe, claro que existe. Então, nós temos outros médios que o êxtase, né? Porque são expressões de mediunidade que, segundo o esoterismo ocidental e oriental, eles têm palavras diferentes para temas iguais, para coisas iguais. Isso às vezes confunde. A pessoa fica, mas isso aqui não é outra coisa. Aí fica com a mediunidade, é a mesma. Não é a mesma, porque eu sou um médium que vejo as coisas, o espírito não entra dentro de mim. Mas uma coisa eu vou dizer, nenhum espírito entra dentro de ninguém. Está claro isso? Então eu queria que alguém atendesse esse telefone, está aqui na porta, por favor. Tá aqui. Tira essa bolsa daqui. Está aí dentro. Então, eu gostaria de que deixasse bem claro isso para nós e vocês que tomam essa planta de poder sabem e podem analisar. Não tem espírito que entra dentro da gente.
Porque onde tem um, não pode ter outro. Se eu estou aqui, não pode ter nada aqui dentro de mim. O que pode é eu estar em contato aqui através das redes, ter contato, mas nunca dentro nem possuído. Está entendendo? Então, é uma questão de compreensão, uma questão de palavra, e nós temos a obrigação de começar a usar palavras corretas. Então, eu falo, um espírito me pegou. Como te pegou? Nada te pega, não existe esse negócio de um espírito te pegou, não. Aliás, o que pode haver é a pessoa sentiu a aproximação de um ser desencarnado que tem uma energia tal que ela impacta a tua energia. Ela encolhe a tua e parece que ela invade o teu campo astral. E parece que ela te pegou. Não, ela não pegou. Ela só entrou no teu campo astral. Aí você respira e fala, peraí, expande a sua energia e mantém um contato de aura sendo tocada por outra aura, e daí você restabelece uma conexão, tanto da sua parte encarnado, como da parte do desencarnado. Agora, como é que faz para o desencarnado falar com você? Porque você usa o corpo físico, então você tem um elemento físico para falar aqui, nesse plano denso, em que a maioria das comunicações se dá em nível alfa e nível beta. Então, você tem glândulas que vão se conectar e que vão traduzir o que ele está falando para poder se falar e materializar aquilo que ele está dizendo. E ele, que não tem corpo? E agora? Ele ou ela? Sei lá. O espírito não tem sexo também. Tem essa. Então, daí você vai chegar à conclusão do que eu já falei, já expliquei, que não é através só dessas coisas. Para nós que estamos encarnados, a coisa se dá desta forma. De nós para eles, a comunicação se dá através da energia, da vibração. Então, não adianta você ir só através do chakra do coração, ou do chakra da mente, ou do plexo solar, não adianta. Você tem que usar isso como base, evidente, respirar e expandir a sua vibração. Essa vibração, você plasma uma imagem daquilo que você quer. Essa vibração atinge a vibração desse outro que está nesse plano vibratório e vai traduzir para ele, na linguagem que ele entenda, aquilo que você está falando, que nem sempre, às vezes, está certo. Por isso que a gente tem que ter um pensamento firme, um pensamento forte e um pensamento direto, porque nem sempre aquilo que você vai querer dizer chega lá do mesmo jeito. E vice-versa. Eu já tive a experiência de ver assim, entidades, forças celestiais, procurando no meu cérebro palavras que não encontrava para poder falar. E às vezes ela tem que se virar com as poucas palavras que eu tenho, na forma que eu tenho, para poder exprimir porcamente alguma coisa. Eu me senti assim, cão do cão. Eu falei, nossa senhora, preciso estudar mais, preciso falar mais, porque eu não tinha referência no meu cérebro do que elas queriam dizer. Então, a gente perde muito com isso, sabe? Então, nós temos que estudar mais. Mas eu acho que não depende de estudos da nossa... É que a raça humana ainda não sabe mesmo, entendeu? Mas a gente vai se esforçando, vai se esforçando. Então, eu espero que vocês tenham que nós todos podemos ter refletido sobre a mediunidade e a paranormalidade. E entender que, às vezes, o nome que você dá aos espíritos nem sempre corresponde exatamente. Fala, eu tenho um índio. Mas me diz uma coisa, como é que é e aonde fica espírito de índio, espírito de nego velho, espírito de indiano? É raça? É por país que se divide isso lá no astral? É assim? Não, não é assim não. Porque espírito não tem nem cor, nem sexo, ele não tem corpo, gente. É o básico, né? Não tem corpo, não tem mais corpo, não tem, é só energia. Então, não tem carteirinha para dizer que é indiano, que é cigano, que é... Não, tem carteira de identidade? Não tem mãe, não tem pai mais. Porque só quem nasce é o corpo. O espírito já é. São reflexões importantes a serem feitas. Nós até... damos forma de índio, de preto velho, de cigano,
de indiano. Aqui, outra vez essa propaganda aqui da net. Nossa, que horror. Então, para nosso entendimento, de acordo com a vibração que ele vem. A nossa mente traduz daquele jeito. Não quer dizer que é. Então, se nós aceitamos que existe reencarnação, hoje eu nasci aqui no Brasil. Hoje nós nascemos aqui no Brasil. E em outras encarnações, você sempre nasceu aqui na América Latina, o espírito tem medo de atravessar o mar, sair do continente. Pensa, meu, ridículo dessa história. Pensa. Então, é isso. A gente precisa começar a ter a ousadia de pensar nas coisas e questioná-las e refletir sobre isso tudo. E saber que o conhecimento que nós estamos tendo acesso é de direito de todos os seres humanos, de todos os tempos, do presente, do passado e do futuro, que não pode haver mais secreto para ninguém. O que tem, claro, coisas que o outro não entende, mas não é que é secreto, entendeu? Porque o conhecimento ele gera um domínio, daí o outro sabe tudo e você não sabe nada, aí você se ferra. Então, é o saber, né? Porque você vê aqui no Brasil, aqui não querendo falar, mas vou falar, o que eles estão fazendo para poder ter uma classe dominante maior? Estão tirando os estudos do primário, do colegial, tirando matérias. Menos. O Brasil precisa de pessoas trabalhadores. Então, você já não estuda. Não é que você decide ser técnico disso, daquilo. Não, você já não estuda. Você já nem fica sabendo de nada. Nem geografia, nem história. Até isso está sendo tirado. Filosofia. Então, se nós vamos criar uma geração de quê? Entendeu? É a mesma coisa em relação a tudo mais. Quanto menos você sabe, mais fácil é controlar. Não é? Você pode não controlar dois, três pessoas, mas a massa toda, as elites dominadoras que sabem mais fazem. Então a gente vai ver assim, quem é que está mandando no mundo, o cara fala várias línguas, viaja para o mundo inteiro, estudou nas melhores escolas, teve os melhores mestres, e nós com nossos filhos. Então a gente é obrigado a estudar entre nós, a passar o conhecimento para os nossos filhos, não deixar que o mundo os emburreça, conversar com os nossos filhos, falar com os nossos parentes, estar junto, conversando, ensinando, falando, passar a sua experiência para que o mundo não os domine, para que o povo evolua. Então, graças a Deus, graças à forma como o mundo é feito, chegou a era em que todos, de uma forma automática, e não tem como mais impedir isso. Todos estão tendo um acesso normal ao conhecimento. Significa que o ser humano está se tornando mais humano. Certas energias vindas do plano astral, quer dizer, Urano, Plutão, está sendo incorporada dentro da nossa história de vida, que o homem comum na Idade Média e outras idades não tinham. E eu aconselho a todos a lerem os livros do Allan Kardec, tanto o livro de Espíritos como o livro dos Médios. A tradução é de Herculano Pires, é uma boa tradução feita, tem uns livrinhos pequenininhos, e eles aqui puseram a Sociedade Espírita, pôs livros disponíveis na internet, que você pode ler na tela, sem ter gasto nenhum, então não tem desculpa para não ler, não tem desculpa para não saber. Então, eu estou aqui só para informar essas coisas e estar falando que essas coisas existem e que estão disponíveis no mundo para nós. E nós que tomamos essa planta poder, temos o privilégio de fazer isso, sabemos muito bem que o que eu estou falando é a pura verdade, porque a gente capta, então você toma, quando a sua consciência expande, quer dizer, a aura expande. A aura expande toca no outro. Aí a pessoa que está assim, no baixo nível de vibracional, porque ela só pensa no corpo, ela vai pegar o que o corpo está produzindo, uma desinteria. Ó céus, ó terra, ó mar, ó vida. Entendeu? Vai pegar uma desinteria, vai pegar uma sedival, vai pegar o mal-estar do outro, em vez de pegar coisas superiores, ir para cima. Sabe? Aproveitar essa energia, fazer alguma coisa melhor.
do que pegar uma desinteria, pegar um pensamento negativo do outro, ficar pegando o que o outro está pensando, o que o mentor do outro está pensando para dar recado para o outro, sabe? É muito nada isso diante de tudo que nós podemos fazer e receber. Vamos ter a humildade de poder nos instruir primeiro, estudar primeiro, antes de querer ficar metendo o bedelho na vida alheia. Vamos estudar, vamos aprender para poder ser um instrumento melhor para Deus, um instrumento mais fino, vamos afinar as nossas cordas com os planos espirituais. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos começar a deixar a nossa mente mais afinada, sossegando o nosso corpo, silenciando um pouco mais nosso corpo. Não exagerar, de ficar com medo das forças celestiais e começar... sabe? Não, para. Suporta. Calma o corpo, acalma o teu corpo e suporta. Suporta receber. Suporta, tenha a humildade de receber ensinamentos do plano superior. Não queira você achar assim que nós... não, eu vim aqui para trabalhar. Não, você veio para estudar também. Você veio para estudar também. Você veio para aprender também, para melhorar o seu nível, a sua capacidade de poder ajudar. Para poder ajudar mais coletivamente, não só individualmente. Para pensar na humanidade como um todo. Para saber que tudo que a gente faz não é só em benefício de uma pessoa, de duas pessoas, de alguém que a gente ama só, não. É para mais, para a humanidade toda. Está servindo a humanidade. Então, entendendo que espírito não tem sexo. Então, não pode ser ele, não pode ser ela. Os dois, não é nada disso. Não tem. Quem tem é nós que procriamos, entendeu? Que temos necessidade de fazer xixi e cocô. Eles não têm, eles não comem. Percebeu? Não tem intestino, nem grosso, nem fino. Então, tá sacando? Não tem país, porque não tem fronteira. As fronteiras são energéticas, são vibracionais, não tem fronteira como nós entendemos fronteira. Não tem língua, tem vibração. Não tem cor de país. Não tem o meu Deus, o seu Deus, não tem Deus. Mas quem está aqui, a Vera, então muito obrigada por estarem aqui. Agradeço aqui a presença na sala no plano físico, a presença da Vilma, minha filha. Vem cá, vou mostrar você um pouco. Ela veio aqui agora cedo. Bom dia. Posso ler uma poesia? Fica visível para eles, fica visível. Posso ler uma poesia? Nós estamos no mundo virtual é imagem, fala. Do Irapuru, acabei de fazer. O Irapuru, o Irapuru, o Irapuru. Som da mata do alto sagrado, som puro e afinado, elevada melodia da luz do dia, flauta da natureza, da mediunidade, da alegria. Canto encantado de um Brasil gigante, comprido, sofrido, acalentado, sacramentado. Obrigado. Na nossa sala física também está o Luciano. Vem cá, Luciano, deixa eu te mostrar aqui para as pessoas, que a gente pensa que todo mundo conhece todo mundo, mas tem outros membros apóstolos que estão em outros estados e que não nos conhecem fisicamente. Então é bom que vejam. A Luciana aqui. Bom dia. E a Gisele também, que organizam os dois. Fica aqui, Luciana, vocês dois aí. Fica aqui desse lado. Que organizam, as caminhadas. Nossa, e vai ter uma agora, não vai? Sim, vai ter em julho. Nós vamos fazer o quê? Conta aí. O caminho da Terra Sem Mar. Nós vamos descer a Serra do Mar. Exato, descer 700 metros de desnível em relação ao Planalto. Isso, Em São vocês Paulo, terem vamos até o litoral de Itanhaém. uma ideia, uma importância dessa caminhada iniciática que tem, é que 500 anos antes do Brasil ser descoberto, as tribos do norte e do sul fizeram essa caminhada em direção ao mar, porque eles estavam apavorados com os seres humanos que viriam pelo mar e não queriam conviver com eles, se preferiram. Foi o maior suicídio em grupo já feito na humanidade, por medo.
Então, nós não podemos fazer isso agora, né? Nós temos que mudar, nós temos que aguentar. Vamos aguentar o desconhecido, vamos lá. Então, muito obrigada a vocês dois por estarem aqui. Só aproveitar e dizer que nós começamos hoje, eu e a Gisele, começamos o nosso treino matinal, então já caminhamos 1 hora hoje. Olha. Então, aconselhando a quem quiser fazer essa descida conosco, que já também comece a aquecer os músculos aí, que é necessário. Senão não aguenta, né? Senão 36 quilômetros descendo a Serra do Mar. Porque vai ser muito uma cabeça, o cara chegar na metade do caminho e falar, quero voltar, né? Daí não tem ninguém para trazer, daí dizer quero voltar, não vai dar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vem cá, vamos terminar com nós todos. E as inscrições para a caminhada já estão quase acabando, então aproveitem lá, entrem no evento e já se cadastrem. Aqui, aproveita. Aí, isso aqui nós... Então, ontem não tinha... não estou vendo avião. Ontem não tinha ninguém na sala, eu estava sozinha. Então, hoje nós temos aqui, nossos companheiros estão aqui, às vezes tem mais pessoas junto logo cedo. Então, queridos, é isso a vida. Então, essa vida do solteiro que assim, se não tiver ninguém, você faz do mesmo jeito. Se tiver cheio de gente, você faz do mesmo jeito. E é muito melhor. Eu acho muito melhor fazer tudo com gente. Eu adoro gente, é muito bom, né? Pessoa encarnada é ótima. Eu contei para vocês o sonho que eu tive, que eu fui num hotel, lá levar não sei quem lá para o hotel, e eu achei legal, eu falei, quero me inscrever nesse hotel para poder voltar. Fui lá fazer minha ficha, isso no meu sonho visão. Aí estou fazendo a minha ficha. Você é filho de quem? Faz o quê? Está em que planeta? Pó. Aí você vai pegar o Perizinho. O Peri faz parte da família. Aí nós fomos... Estou lá fazendo a minha ficha no plano astral. E a mulher está lá pegando os meus dados. Aí, um dado momento, ela vira assim para mim e pergunta, encarnado ou desencarnado? Ainda encarnado. Ela você já sabe que aqui não dá para ficar muito tempo quando você está encarnado. Então, é temporário, só pode usar aqui temporariamente, não pode ficar permanentemente. Tá bom, obrigado, já volto, já estou indo, já volto. Então, muito legal isso. Eu estou achando ótimo, encarnado ou desencarnado. Então, encarnado, e gosto dos desencarnados também. A gente não tem preconceito com nada. Como não tem preconceito com os animais, eles são inteligentes, gente. Eles são muito inteligentes. Um ser inteligentíssimo esse, os animais. Então, muito obrigada, minha filha querida, meu filho que não está aqui, o Luciano, a Gisele e o Peri. Obrigado. Até... Agora a gente vai para Marim, que depois a gente traz notícias para vocês. Então, até amanhã, queridos. Muito obrigado por tudo. Bom dia! Bom dia! Bom dia.